Estimados irmãos em Cristo, paz e luz em nossos corações, vamos fazer o nosso comentário do Evangelho segundo o Espiritismo de hoje, abordando o capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas. Inicia-se com a palavra do Evangelho de Mateus, que diz o seguinte: Poder da fé. Quando ele chegou junto ao povo, um homem aproximou-se, atirou-se de joelhos a seus pés e lhe disse: Senhor, tende piedade de meu filho, porque é lunático e sofre muito com isso. Muitas vezes ele cai no fogo e muitas vezes na água. Eu apresentei a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. E Jesus respondeu dizendo: Ó raça incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? Trazei-o até aqui. E tendo Jesus ameaçado o demônio, ele saiu do menino, que ficou curado no mesmo instante. Então os discípulos, procurando Jesus a sós, lhe disseram: Por que não podemos expulsar esse demônio? Jesus lhes respondeu: Por causa de vossa incredulidade, pois em verdade vos digo, se tiverdes a fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esta montanha: transporta-te daqui para lá, e ela se transportará, e nada vos será impossível. Mateus capítulo 17, versículos 14 a 19. A parábola da figueira seca também entre outras situações, passagens do Evangelho de Jesus que a gente fica pensando assim: e vai ser assim a fé do tamanho de um grão de mostarda? Isso é no sentido metafórico, que o grão de mostarda é um grão bem pequeno, é um grão de tamanho bastante reduzido, mas se a nossa fé for constante e for real, como é um grão de uma mostarda, ela vai prevalecer. Ao longo do tempo, o homem tem feito da fé um ato de diversas formas de apresentação dessa fé. Nos tempos primários, o homem fazia abjurações, o homem fazia jejuns excessivos, mortificações, autoflagelações, e achava que isso era um sacrifício que demonstrava a sua fé em Deus. Na verdade, essa fé apenas para demonstrar que o homem é inferior, pequeno diante de Deus, essa fé não resolve nada. Não regozija a Deus, nem traz nenhum benefício. Uma coisa é você acreditar simplesmente em um fato material. Eu acredito, por exemplo, que todo sábado vai ocorrer uma reunião na Casa Espírita. Eu acredito que todo domingo tem o jogo de futebol preferido. Enfim, eu acredito em várias coisas. Essa é a fé material. A fé religiosa é aquela fé que você tem de forma construtiva. Ela serve para quê, essa fé? Em que é que ela vai me melhorar? Em que é que ela vai
fazer com que eu demonstre a minha capacidade de crer em Deus e de estar me melhorando, de estar me aperfeiçoando, porque assim Deus quer. Porque para você acreditar em alguém, para você ter confiança em alguém, você precisa seguir os enunciados. Se eu digo que acredito em uma pessoa e não faço o que essa pessoa determina que eu faço, eu não acredito sequer no seu pensamento. Para a gente acreditar em Deus, é preciso que a gente acredite no Evangelho do enviado de Deus, que veio para a terra especificamente para habitar entre nós e distribuir toda a possibilidade de concretizarmos a nossa fé. A fé, ela não se prescreve. Você não pode perguntar para outra pessoa, para o seu conselheiro espiritual, se é que existe isso, e dizer, meu amigo, me diga como é que eu vou ter fé. Não existe uma receita para ter fé. O que se pode, no máximo, dizer é assim: acredite no Evangelho, faça como manda o Evangelho. Por quê? Porque a fé não se prescreve, a fé se adquire. Você pode ir todos os dias ao recinto religioso, mas se você não tem a fé, se você não quer adquirir essa fé, não é da sua vontade, você não vai ter essa fé. Às vezes, nós vamos apenas para obter algum benefício. Nós fazemos, evidente, uma prece nos momentos de dificuldade, nos momentos de angústia, para que Deus nos tire dessa situação difícil, dessa situação angustiosa. E saímos da situação angustiosa e não lembramos mais de fazer a prece da aproximação com Deus. Isso é uma fé de resultado, é uma fé que não constrói. Por quê? Porque a fé, ela precisa ser reunida com a esperança e a caridade. Na instrução dos Espíritos, a instrução, a fé, mãe da esperança e da caridade, dada pelo Espírito Protetor em Bordeaux, 1862, diz assim: a fé, para ser proveitosa, deve ser ativa, não deve entorpecer-se e, mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, deve velar atentamente pelo desenvolvimento das filhas que dela nascem. Quer dizer, nascem da fé a esperança e a caridade. Se eu não tenho fé, eu não tenho esperança de dias melhores. Se eu não tenho fé, eu não tenho ânimo para proceder à caridade para com o meu próximo. Aí eu sem esperança, eu sem caridade, é como se fosse uma trindade do bem. A fé, a esperança e a caridade. Como se fosse uma trindade inafastável para que a gente, tendo a fé necessária, a gente confie em Deus. Aí exatamente a fé religiosa necessária é confiança e não apenas uma previsão. Eu tenho confiança em Deus. Né? Já dizia o salmista: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Isso é fé. Então, se eu tenho essa esperança, eu fico apto a praticar a caridade, porque eu sei que, procedendo dessa forma, eu estou confiando na palavra que Jesus nos traz, Jesus, o nosso modelo e guia. Então, a fé sincera é arrebatadora e contagiosa. Ou seja, quando nós temos uma fé sem absolutamente nenhuma coisa por trás, nenhuma intenção outra, nós temos a tendência a estender essa fé
aquele que de nós se aproxima. Então vamos nos aproximar, vamos viver junto daqueles que têm fé, procurar também ter fé para que aqueles que estão em nosso redor possam se melhorar e, tendo a fé, perseverar na esperança e praticar a caridade. Que Jesus nos abençoe e nos dê a sua paz.